Olá, olá, estamos dando início aqui mais um Cellcast. Hoje nós estamos trazendo um tema de grande relevância e inspirador para você, dentista. Aqui, como você sabe, a gente sempre trata de temas relacionados à odontologia, temas inspiradores para a sua profissão, para o seu dia a dia, mas também trazemos curiosidades e trazemos utilidade pública também para o dentista, para o cirurgião dentista e para o público em geral. Hoje nós teremos como convidado aqui no nosso estúdio Israel Lisboa, diretor da Defensa Blindagens, empresa de blindagem automotiva, referência no mercado do Norte e Nordeste. Olá, Israel, boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. Israel, antes desse nosso bate-papo, eu só gostaria de pedir aqui ao nosso cliente que ele possa dar uma clicadazinha no nosso link da bio ou clica aqui e compartilha esse conteúdo se você gostou. Mas antes, vamos lá. E eu queria que tu falasse aí um pouco da tua história com relação à blindagem, com relação à segurança, o que foi que te motivou dentro desse segmento, um segmento bem segmentado, né? Um segmento bem estruturado na área de segurança. Fala aí um pouquinho, fala um pouquinho da tua história, né? Ok. Então, Flávio, obrigado pelo convite, agradecer também ao Vicente. É uma oportunidade muito valiosa para nós de falar um pouco sobre a nossa história, né? Esse segmento é um segmento de luxo, que a gente vem trazendo uma tecnologia para que ele possa alcançar as pessoas que, além de ter um rigor de qualidade, possam ter acesso. Mas a minha escola, dentro do mercado, ela foi muito voltada à qualidade. Nós, por 18 anos, tivemos o acesso ao mercado através de motos esportivas, eu era do mercado das duas rodas. Tinha um rigor de teste de qualidade muito atuante pelos japoneses, né? Era uma marca japonesa. E no passar dessa história, eu percebi que o mesmo perfil de consumidor desse nosso mercado era o de blindagem automotiva. E Fortaleza é uma capital que já foi a segunda capital que mais consumiu e produziu blindados do Brasil. Caramba, meu. Isso é um dado que me chamou a atenção. E também me chamou a atenção o nível de trabalho que era entregue. E eu me senti tentado a esse desafio. E em meados de 2011, a gente iniciou essa empresa. Eu ainda atuava no mercado de motos. E nesse mercado a gente conseguia ter um link de acesso ao consumidor. Eu já tinha credibilidade para o mesmo perfil e apresentava esse meu trabalho. Compartilhava os dois públicos. Exato. Em 2013 eu passei a me dedicar em tempo integral, né, à defesa, e a gente veio escrevendo a história de trabalho. Mas o DNA de qualidade que os japoneses me deixaram, né, a termos de trabalho, excelência, eu fui aos poucos implantando nesse nosso mercado, né? Admito que foi bem difícil, porque nós temos um perfil que aprecia muito preço. E quando a gente apresenta qualidade, a gente nem sempre consegue conciliar o que o mercado apresenta em termos de preço. Mas a gente vai falar mais detalhes sobre isso. Mas hoje a gente se sente muito feliz de ter seguido essa filosofia, porque mais ou menos por volta de 2016 a gente teve um reconhecimento internacional por essa qualidade. E hoje a gente colhe frutos, né? Entregando um trabalho diferenciado, um trabalho que outros estados apreciam, e a gente tem alcançado assim realmente a aprovação, né, dos nossos clientes. Temos uma recorrência de mais de 90% do mesmo cliente. Legal, cara. Então isso nos dá a resposta, né, de que a gente está no caminho certo. Israel, eu acredito que o nosso telespectador, que na sua grande maioria é dentista, ele deva, talvez nesse momento, estar se perguntando, cara, o que tem a ver blindagem com a odontologia ou com o dentista, né? Mas aí a gente sabe que a blindagem ela vai ajudar, de certa forma, na questão segurança, no quesito segurança, tá? Então, passa um pouco aí para o nosso telespectador, o nosso colega dentista, como você ajuda no dia a dia na proteção do veículo, na proteção familiar, né? De certa forma você está aí
Hoje a gente sabe também que a grande parte de dentistas bem-sucedidos, muitas vezes, tem 2 ou 3 clínicas, né? Compartilham determinados equipamentos com custos muito elevados dentro dos seus veículos e, de certa forma, um nível de segurança onde você possa estar justificando esse investimento talvez seja uma coisa que realmente diferencial, né? Então, como você diria para o nosso cliente, cara, por que blindar seu veículo? A gente tem realmente um dia a dia muito dinâmico, né? E o deslocamento ele nos expõe a situações, né, tanto diurnas quanto noturnas, que podem nos trazer risco. Então a gente vende hoje tranquilidade. Vender tranquilidade, legal. Eu acredito que não só para os dentistas, assim também como a classe médica ou qualquer outra profissão, ela vem muito a somar para a sua performance, né? Estar tranquilo, não viver experiências ruins e até mesmo diretamente prejudiciais, né, como a violência, pode ser uma grande solução para o êxito, né? Cumprir seus compromissos, o ir e vir da família, dos filhos. Então, eu já vendi muito prazer em termos de motos e etc. E hoje eu vendo tranquilidade. Então, a gente não tem um viés muito do pânico, mas a gente tem realmente o foco de entregar sensações tranquilas. Legal essa mudança de paradigma, cara. Eu também achei. Porque quando você fala do segmento blindagem, te remete à questão... seja perigo, medo. Eu estava falando exatamente com isso. Mas isso gera um conforto. Esse conforto emocional é muito bom para você produzir, né, cara? Um ambiente seguro. Saber que você tem a condição de ir e vir, como você falou, de uma forma tranquila, de uma forma... Saber que você vai chegar no seu destino tranquilo. Legal. Vai poder usar um relógio, vai poder transportar até mesmo em alguma situação, algum valor que você esteja transitando. Eu já tive um bate-papo com o Vicente aqui que há um transporte de equipamentos, né? Então eu acho interessante você estar tranquilo. Nós, infelizmente, não temos um mar de rosas no mundo afora, né? Nós temos pessoas em dificuldade e a exposição, infelizmente, pode nos trazer experiências ruins. E ao utilizar um veículo blindado, principalmente voltado a tecnologias atuais, diferenciadas, pode, além de manter a tecnologia que você comprou, você escolhe um carro elétrico, um carro híbrido, um carro de luxo, um carro esportivo, ou até mesmo um carro que você aprecia a estrutura dele estética, aquele fantasma de que quando você blinda ele vai ficar ruim. Cara, isso sempre foi uma dúvida, um tabu. O grilo, né? Na realidade. Que a gente não sabe. Isso. Não, e assim, só pontuando aqui, pelo menos o meu preconceito em relação à blindagem, né? Logicamente a segurança é um fator imperativo, né? Principalmente se você está exposto, mas a sensação que dá e a experiência que eu tive até então com a história do carro blindado, né? De colegas, é que aumenta muito o peso do carro, né? Então compromete o que você tinha, né? O desempenho do carro fica um pouco reduzido e tal. Isso é tabu? Isso já é uma coisa ultrapassada? Podemos dizer hoje que, garantidamente, você fazendo uma blindagem na sua empresa hoje, você já não teria essa dificuldade ou então essa perda de potência do teu veículo, você ganha segurança, mas teu veículo continua basicamente com o mesmo desempenho. Isso faz sentido ou não? Olha, doutor Flávio, trazido aqui para o universo da odontologia, eu tive experiência de obturação, né, dentes cariados na minha infância. Eu me recordo muito bem que aquilo lá era um cimento cinza, era um negócio preto que me acompanharia para o resto da vida. Eu vejo que hoje é muito diferente, né? A gente consegue o sorriso que quiser e nada disso vai acontecer. Claro. Mas, claro, para quem se propõe a trabalhar assim. Eu não posso dizer que hoje o mercado de blindagem automotiva ele é totalmente assim. Mas posso, né, até pela nossa certificação, falar que nossa filosofia de trabalho trouxe toda a quebra desses paradigmas. Que legal. Além da gente optar por um produto que financeiramente ele não é o mais em conta,
custa em torno de 9 vezes mais que o aço balístico. Nossa. A mesma metragem de metro quadrado, mas em contrapartida ele entrega, além da segurança garantida, uma maior leveza, entrega uma proteção termoacústica, como se pode ver. O veículo tem um ar-condicionado melhor, não escuta barulho de fora, e no passar do tempo aquilo não vai haver aquele rangido de metais. Então você vai ter um carro literalmente protegido, leve. E nós temos um codinome na nossa empresa que somos conhecidos como o alfaiate da blindagem. Justamente por entregar as funções originais preservadas, teto solar com funções, sensores, câmeras que hoje vêm nos carros mais tecnológicos. Isso. São preservados. O baixar e subir do vidro por inteiro, portas leves. Então, deixa eu ver se eu entendi. Nossa proposta entrega isso. A gente tem até uma pergunta. Deixa eu ver se eu entendi. Vamos lá, você antes usava um aço balístico na blindagem? Ainda se usa Tá. o aço balístico. O que aconteceu foi a mudança do percentual. Ah, tá. Porque, tecnicamente falando, o aço ainda é a proteção rígida que acompanha as extremidades do projeto. Se você observar em detalhes, você ainda vê em alguns pontos um metal, um aço, em que ele entrega exatamente a segurança nessa borda. Ah, tá. Mas todo o contexto você vê uma quantidade amarela muito maior. Ah, tá. Esse amarelo que nós estamos vendo aqui seria a blindagem propriamente dita. Exatamente. Ok. Isso é um aramida que utiliza o fio original, né, o fio Kevlar. Seria uma malha de aço. É uma malha de um tecido, Sim. em que ela se agrupa em camadas e ela entrega balística. Cara, que fantástico. Ou seja, em menos camada ela faz outros serviços. Ela é utilizada em bordas de luvas de motociclistas de alta performance, capacetes. Tá. O atrito, ela vai te proteger, por exemplo, se tu resistência. cair... Impacto. Quando ela é adicionada em camadas, através de testes, né, como um Retex, ela alcança uma resistência à força que dá o credenciamento de um nível de blindagem. Sim. Então ela é utilizada num colete, à prova de balas, e esse custo sempre foi muito difícil de incorporar na blindagem automotiva devido à quantidade de área. E como é um trabalho que fica por trás de todo o acabamento, escolher uma empresa que tenha esse modelo de trabalho... Que tu vai mexer com todo o acabamento do teu carro. É mais importante. Tu compra um carro zero de 550 mil, você vai ter que mexer nessa estrutura interna dele. Claro. $500 mil é $500 mil de um equipamento que você... Eu estou falando dos carros relativamente intermediários. Tem carros mais caros. Mas é como eu tinha falado, e até surgiu uma pergunta sobre a questão mesmo das características originais do carro. Alarme, sensor, travas elétricas, tem algum tipo de prejuízo? Tem alguma dificuldade dele voltar a funcionar normalmente ou não? Olha, todas essas funções eletrônicas funcionam. Perfeito. Normalmente, algumas características são alteradas, dentre elas a não utilização do vidro traseiro. Né? O traseiro não vai mais baixar, mas nós temos um espaço que pode ser contratado para que a gente deixe essa função ativa. Então, o cliente pode investir para que isso também continue funcionando. Por que a gente fala que ele tem que contratar? Porque aquela área lá, ela precisa ter resistência balística. E toda borda, toda extremidade, quando ela é criada, ela precisa ter uma sobreposição. Ela tem, é como se fosse um gap. Ali você tem que dar uma arranjada legal, porque senão ele vai ficar uma área... Exatamente. Se eu fosse ter um carro blindado, minha opinião, eu votaria para não baixar mais. Porque eu imagino que o cabo tá em fuga. Cara, mas é ali. Mas olha tem só. Tem que estar totalmente preenchido e protegido para levar tiro. Mas, cara, tem um cara que tem família, tem 2 filhos, e abrir o vidro ali também, aquela sensação de liberdade também. A gente dá as orientações devidas, né? A gente preserva muito a estrutura original, porque comercialmente não vai inibir nada do valor do veículo. Né? Coisa boa. Então, posteriormente, a pessoa pode ter um preconceito de vender o carro porque já não tem aquela determinada função. Eu acho até que melhora a venda do carro.
Por ser blindado, alcança um segmento. Aí você tem um segmento que de repente não quer comprar um carro zero, não quer passar por todo esse processo. Até porque não faz sentido você blindar um veículo e andar com vidro baixo. Não é muito lógico isso. Não tem muita lógica. Mas em algum momento, caso precise, às vezes é melhor ter do que não ter. Sim, Então a gente entrega esse serviço. essa possibilidade. E o mais interessante é porque não podemos deixar de destacar, é um serviço artesanal. Então até a escala de produção. Ele é meio parecido com a odontologia. Demais. Eu, quando me debrucei sobre essa temática, eu até conversei com o Israel, porque ele perguntou, mas o que tem a ver? Aí eu, cara, tem muito a ver. Vocês falam praticamente a mesma língua em transformar técnica em arte e arte em técnica. Vocês têm a técnica para estar exercendo aquele trabalho, mas vocês precisam ter uma mão de um artista, uma mão de um cuidado. Você tem que ter muita habilidade para trabalhar com isso. Por isso o lance do artesanal, feito à mão, com a precisão em cada detalhe, o termo de alfaiate cai muito, muito, muito. Até hoje, ele me explicar o porquê do material, eu não tinha entendido o lance do alfaiate. Mas literalmente ele está fazendo uma roupa perfeita para o teu carro, que vai te proteger até contra isso. Ele vai até qual tipo de armamento? Olha, hoje, na grande maioria, o nível 3A, que é o nível máximo de proteção permitido para um civil brasileiro, deixando claro que a blindagem ela não pode ser superior ao armamento militar. Com certeza. Você não está em guerra, né, meu? Você não está em guerra. Então, o nosso trabalho não é um trabalho comercial, nós temos um trabalho segmentado, em que nós somos submissos ao Exército. Então, cada vez que um cliente nos contrata, ele passa por um processo administrativo junto ao Exército para a liberação. Todos os fornecedores também apresentam documentos que eles têm um produto certificado pelo Exército. Esses documentos são anexados em um processo. Nossa empresa, que também passa por um rigor anual de fiscalização, apresenta documentos assinados por um engenheiro, por um diretor de produção, que somados toda essa documentação existe uma declaração militar que atesta que aquele veículo está blindado. Aquilo lá é adicionado ao sistema de controle de trânsito junto ao Detran e vira um documento que torna aquilo como um porte de arma. Ah, tá. Só que é um porte de arma de defesa. Interessante. Então, os rigores são os mesmos e nós temos realmente muita responsabilidade em nosso processo. Então, nós temos lá um controle de produção em que diariamente eu acompanho cada carro, nosso engenheiro assina cada projeto e eu também como responsável e um termo de responsabilidade civil por aquele trabalho. Perante o teu cliente lá, né? Então, não é um trabalho qualquer, é um trabalho de muita responsabilidade, em que a gente se aproxima de fornecedores também dessa mesma filosofia, que entregam um produto final realmente que vai entregar tranquilidade ao cliente. Então, na hora que você vai negociar uma blindagem para seu carro, avaliar o custo da pessoa que está lhe apresentando não é suficiente. Você precisa compreender o que você está contratando. Compreender todo esse processo. Com certeza, não. Eu imaginei que você chegava lá, Israel, vamos lá blindar meu carro. Você chegava lá, deixava o teu carro, vou te entregar 7 dias, eu te entrego 15 dias, eu te entrego o carro. Mas não, tem toda uma inspeção, tem o de público. O comprador em todo esse processo? Esse processo ele é inteiramente feito por nossa empresa. Ah, tá. Olha aí que coisa Nós boa. temos um setor da empresa que cuida disso e adiciona certidões, criminais. Você não precisa esquentar a cabeça de ir atrás do exército, de ir atrás dos órgãos para você fazer essa... O que eu apresentei aqui como cronograma é realizado por nossa empresa, mas é importantíssimo que haja tudo isso com eficiência para que aconteça realmente a blindagem. E, obviamente, a gente entrega a comodidade de não trazer esses problemas para o cliente. Eu confesso que o perfil sempre é um perfil favorável. Dificilmente a gente tem uma pessoa que tem negativado a permissão para blindar um carro. Mas existe. Já aconteceu? Já aconteceu.
Então, pessoas que têm antecedentes criminais fatalmente conseguem essa liberação. Olha aí. Uma blindagem automotiva é entregue para uma pessoa de boa fé. E esse trâmite existe justamente para filtrar esse consumidor. É como comprar uma arma de fogo. Não é todo mundo que vai comprar. Existem os critérios para isso. Mas a gente encontra um perfil realmente confiável, né? Como a classe de dentistas, temos muitos clientes dentistas. Médicos, né? Empresários. Pessoas que se preocupam com a tranquilidade, né? Uma classe média alta, em geral, pode ter acesso a uma blindagem automotiva, desde que aquilo seja avaliado como algo que realmente favorecerá a família. Se ele achar que aquilo lá não é importante, eu comparo muito a um plano de saúde, né? Se você... Ele pode passar um bom tempo sem precisar, mas se em algum momento acontecer, vai valer muito a pena. Tudo seguro, né? Uma das perguntas são sobre essas possibilidades também. A blindagem, ela vai diminuir a possibilidade de arrombamento ou furto do veículo? Olha, a gente já encontra métodos de arrombar um veículo eletrônicos. Sim. Então, a blindagem ela realmente não vai inibir a isso, porque acontece, né, o funcionamento de tudo como um carro original. Mas aquele método de quebrar um vidro para arrombar o carro já não vai acontecer. Aí já não consegue. Ou mesmo de tentar enfiar alguma coisa, puxar uma de dos filmes. Olha, como o carro é muito parecido com o original, nesse aspecto a gente não pode cravar aqui que ele não vai conseguir. Mas vai ser mais difícil em trânsito, né? Em trânsito ele vai... Acho que vai ser mais complicado, né? Não vai ter de ser tão fácil, né? A gente está vendo pelas imagens que é uma malha que ela fica permeando toda a área do carro. Então eu imagino sim que vai estar dificultando. Mas, gente, ó, isso é uma opinião minha, tá certo? Mas você como leigo, você como um possível consumidor. Só vendo ali comprando a ideia, entendeu? Eu acredito sim que vai trazer uma segurança maior. Partindo daí, Isa, vem aí uma outra pergunta também bem interessante. Quando você fala que a gente aí vai preservar todas as qualidades do carro, para o usuário final, quais carros vale a pena? Como é que a gente faz esse cálculo? Esse critério. No carro vale a pena blindar de uma maneira monetária? Eles estão perguntando aqui, como é que a gente pode estar fazendo? Olha, eu costumo comparar o investimento de blindar um carro ao tempo que você planeja estar com aquele carro. Se você adquirir um carro e acredita que vai ficar com ele pelos próximos 2 anos, é super viável investir. Já justifica. Se são modelos que você optou para uma vida esportiva, para andar num sábado, num domingo, talvez não seja o ideal, mas também é possível. Dependendo do seu nível de exposição dentro desse contexto. Com certeza um carro que você vai escolher para o final de semana é um carrão. Então você vai querer proteger. Acho que aquele carro para a família e para o seu cotidiano é o principal modelo a ser blindado. Olha aí que coisa boa. Aquele carro onde tu está exposto. Aquele que você leva os filhos na escola, aquele que você pega os filhos na escola, sai para jantar com sua esposa, com sua namorada, vai até o aeroporto, vai fazer um atendimento num bairro que você não tem tanta confiança. Eu acho que no dia a dia, aquele carro que você utiliza é o principal modelo a ser blindado. Quando você adquire um segundo carro, um terceiro carro e suas condições permitem, estar tranquilo, estar seguro não é um problema, é uma solução. Se você pode, obviamente, investir nisso, também é o ideal. Nossos clientes, normalmente, todos os carros da casa são blindados. Legal. Eles não conseguem filtrar isso. Depois que você prova um pouco da segurança, da tranquilidade, você vai querer. Você não quer ficar descoberto? Olha, e é um investimento que ele consegue recuperar. Vamos lá, já tive um problema uma vez por fazer essa comparação, mas vou trazer novamente. Pode falar. Você investe no seguro de um carro. Quando você investe no seguro de um carro, eu conheço várias pessoas que já estão há 10 anos com o carro e nunca teve um sinistro. Aquele valor, ele não consegue reaver em nada, é totalmente abstrato. Quando você vai lá e blinda um carro,
No primeiro dia que você recebe o carro, você já está tendo aquele retorno. Você já está usando daquela tranquilidade. E na hora que você vai vender o carro, aquele valor que você investiu na blindagem vai voltar. Vai que ele não volte 100%, mas um grande percentual dele vai ser cobrado. Você já recupera um pouco disso. Porque você vai estar enchendo a venda. A venda vai ser para alguém que já comprou blindado. E o cara já tem essa preferência. Quando você faz numa empresa que entrega uma qualidade e é reconhecida por essa qualidade, aquilo pode virar até uma grife. Agrega valor. Que agregue o valor necessário para a venda. Então, o posicionamento da empresa que você contrata é divisor de águas para que você opte por blindar o seu carro. Você vai perceber, você vai entender que você vai estar usando um carro com blindagem automotiva. Na hora de vender, aquele valor vai retornar. E você vai ter, durante todo aquele tempo, evitado várias situações, inclusive a da sensação ruim de insegurança. Que eu acredito que, pós-pandemia, o estar bem tem sido algo meio que raro. E estar bem no trânsito, estar tranquilo, pode ser um grande acalanto, né? Uma grande solução para o psicológico das pessoas. Sim, com certeza. E nós temos essa responsabilidade de entregar um trabalho que some na vida de uma família, de um pai, de uma mãe. Sabe, aquele filho que você protegeu a vida inteira e passa a ter que ir na faculdade e voltar. Aquela situação de sair à noite do filho que começou a namorar, começou a sair com os amigos. O carrinho dele pode ser até barato, mas a segurança está justificada, porque ele está exposto ali para a faculdade e tal. A gente tem bastante clientes que os filhos se formaram recentemente, estão iniciando a vida, e o pai vai lá dar uma força para blindar o veículo, legal. Soma. A gente sempre tem planos de pagamento que acabam ajudando. E facilitando porque isso. Aquele investimento passa a ser um pouco mais intenso, porque tem a esposa, tem o filho, ele próprio. Então, para que ninguém fique para depois, a gente sempre encontra uma maneira de atender o nosso cliente que valoriza estar tranquilo. Israel, uma perguntinha aqui curiosa que eu gostaria de fazer é o seguinte. Você estando com um veículo blindado, obviamente você já, como a gente tem comentado aqui, você já está dentro de um nível de segurança bem legal. Mas assim, que outros requisitos ou que outros cuidados, além de você ter seu carro blindado, você poderia também, que dicas você daria? Pô, eu sou um cara que estou exposto, eu vou em locais às vezes ermos, eu vou deixar um colega, porque você tá ali na faculdade, você tem um coleguinha aqui de um outro nível socioeconômico, então vou deixar ele ali na casa dele, o cara mora ali meio que mais distante, num bairro mais... Até, por exemplo, você pode morar até num bairro bom, mas você às vezes passa por determinadas localidades que até o seu trajeto... E uma realidade do dentista. Que é uma realidade do dentista. O dentista vai atender, às vezes, em bairros que são periferia. Que são... Mas independente da periferia, digamos que isso é generalizado. Você pode estar correndo risco em qualquer um desses bairros, né? Até nos bairros novos. Eu acho que a violência não escolhe. Mas por um tempo, né, se assimilou muito a ideia de que estar num carro blindado era só para as pessoas que tinham perfil de ser sequestrado. Isso. Sequestrado. E isso já não faz nenhuma parte desse contexto, porque utilizar um veículo blindado gera tranquilidade para pequenos furtos. Hoje, uma pessoa que realiza um pequeno furto, ele pode, a fruto da droga, a efeito da droga, se ele estiver armado, pode atirar em você achando que você está reagindo e você não está. Sim. Então é uma experiência que a gente não precisa passar. Mas não é suficiente só estar no carro blindado. A gente, ao entregar o carro, assim, que a gente você passa uma série de cuidados. Nós temos uma relação de comportamentos que a gente estimula a pessoa a ter. Muito legal, cara. Muito legal. Vamos ao primeiro, que hoje é muito comum. Está indo até o carro falando ao celular. Totalmente... Isso impede de você mapear os riscos laterais, você ver se tem alguém te observando. Você precisa cumprir o ritual de chegar no carro, entrar e travar as portas. E entender que se a pessoa lhe abordar para lhe assaltar, você vai ficar tranquilo. Porque psicologicamente falando, a pessoa pode, ao um cara apontar uma arma e mandar ela abrir a porta, ela ir lá e abrir.
Então, se ela não tiver essa consciência que ela está protegida, ela pode jogar fora os benefícios do investimento dela. Porque naquele primeiro momento você pode ter uma reação, claro, qualquer um de querer nós abrir pode a passar porta. por isso, né? Porque está transparente, você pode não estar habituado àquilo que você comprou. Com certeza. Então é importante ter essa consciência. Outra situação é da fuga. No caso de uma abordagem com tiros, você não deve ficar parado, você deve fugir. Sai na boa. Ter esse comportamento de fugir. E vai deixar uma pessoa num bairro, observa antes, né? Eu, particularmente, toda vida que eu chego em casa, mesmo em um carro blindado, eu dou uma volta no quarteirão, porque aquela pessoa pode entrar. Eu também tenho esse costume. Então, nunca se deve deixar de ter bons hábitos. A pessoa que é prevenida, ela se livra realmente de situações. Então, o comportamento de usar um blindado deve ser sempre atento. Depois que você está lá dentro, amigo, você pode parar do sinal, olhar seu celular tranquilo. Travadinho. Tranquilo. Mas nesse ritual de chegar até o carro, é válido ter uma atenção redobrada. Então, gente, cuidados que a gente tem que ter. Um deles, por favor, nunca entrar no seu carro, blindado ou não blindado, com o celular sem se ligar ao seu redor. Segundo, sempre quando for estar chegando em um bairro, em uma localidade, na hora do desembarque, dá sempre uma volta ao redor do quarteirão, vendo, mapeando possíveis perigos. Em caso de você perceber isso, acionar a polícia e se evadir do local. Gente, não precisa sair correndo. Não precisa sair correndo. Vai na boa. Na boa. Vai na maciota que vai dar certo. Participando indo por essa linha, tá certo? Uma das perguntas aqui me chamou bastante atenção, tá certo? Como você vê o futuro da blindagem automotiva em Fortaleza e no Brasil nos próximos 10 anos? A Kevlar foi uma grande evolução com um material que ficou mais leve. E a partir daí, que tu almeja no futuro? Olha, nós estamos, Vicente, sempre atentos a inovações. Como a gente sabe que blindar um veículo, doutor Flávio, é um investimento para estar tranquilo e acompanhando todo o movimento mundial, a gente imagina que, infelizmente, a gente vai precisar continuar investindo nisso. Que é uma desigualdade social elevada, existem pessoas que, infelizmente, se expõem a praticar atos que podem ameaçar os que têm algo a oferecer. Então, se proteger e investir em proteção vai nos acompanhar, né? Infelizmente, pelos próximos anos, né? Eu falo isso porque eu também sou um cidadão, apesar de atuar nesse segmento, eu trago uma solução, eu não me aproveito dessa situação. Sim. E essa solução a gente sempre está atento para quê? Para acompanhar o que a tecnologia automotiva apresenta. Recentemente a gente fez um investimento de uma área para atuar em carros elétricos. Olha aí, os carros elétricos hoje eles trazem uma voltagem que pode ser fatal para a pessoa que tocar nessa área. Uma tomada normal apresenta 220 volts. Um carro elétrico, na alta tensão, ele ultrapassa os 800 volts. Nossa! Então é necessário todo um rigor, todo um cuidado. E nossa tecnologia de leveza veio exatamente para atender esse perfil de carro. Porque é um carro que ele não tem a potência do combustível, então ele precisa ser leve. Então ele precisa... Cara, que sacada genial. Toda a autonomia de um veículo elétrico ou híbrido é calculada mediante o peso que ele tem. Se você vai lá e altera isso drasticamente, você compromete até o exercício do uso do seu carro. Então, estar atento à nova tecnologia de blindar um veículo voltado à leveza é uma solução diária da nossa vida. E os carros elétricos estão tomando aí um protagonismo. Sim, é o futuro. Bem interessante, porque hoje você praticamente vê uma invasão de carros elétricos no mercado, né? Então, você tem que estar atento para essa mudança, para que você possa oferecer o seu serviço. Então, não só no elétrico, mas também no carro a combustível, existem o consumo de pneus, pastilhas de freio, o combustível. Combustível também.
Então, há um ganho de proteção e uma preservação das características de uso do carro que você adquiriu. Seja lá pelo design, seja lá pela economia, a autonomia que ele vai dar. A blindagem ela tem que vir agregando e não sacrificando o prazer de usar um carro. Doutor Flávio, tem mais alguma pergunta? Que eu tenho a última. Sim, a última perguntinha. Cara, é o seguinte, eu queria que, assim, para que a gente pudesse fechar aqui a nossa conversa, nosso bate-papo, Israel dissesse aí mais ou menos as pessoas que têm interesse do teu serviço, né, que tem um carro de alto valor agregado e se expõe, obviamente, como é que ele procede, como é que ele procura a tua empresa, né? Quais são os critérios aí que vocês utilizam, né, com relação a esse cliente, né, e como ele procurar teu serviço para que você possa encaminhar direitinho e fazer todo o protocolo e deixar esse carro com segurança, né, cara, que é o que a gente busca. E não só a segurança, mas a questão da tranquilidade. Eu acho legal quando você agrega o termo tranquilidade, né, e não a questão só da proteção, né? A proteção gera a tranquilidade. Exato. Olha, nós funcionamos há 11 anos no mesmo endereço, funcionamos aqui em Fortaleza. Temos também uma loja em Belém do Pará, onde lá nós temos um ponto de assistência técnica para os nossos clientes da região norte e temos a venda do veículo já blindado à pronta entrega. Temos ele tanto 0 km como ele seminovo. Atuamos aqui em Fortaleza, no bairro do Papicu, com uma empresa voltada a um trabalho diferenciado. Temos nossas redes sociais, que vocês podem apresentar aqui. Vai aparecer aqui no cantinho aqui, você vai rodar também o QR Code para vocês já irem direto para a rede social da... Você pode entrar lá, entender todo o processo, né? Temos modelos já blindados lá, que pode coincidir com o que você está planejando. E você pode agendar uma visita, tanto para conhecer a fábrica, quanto para que nosso consultor vá até você no consultório. Olha aí, na rotina difícil, né? Você faz tipo um delivery, você vai lá e mostra todo o portfólio, né? Isso. Em outros estados, a gente envia um carro para coletar o seu carro no seu estado, traz para a fábrica, é blindado, é entregue no seu estado sem nenhum custo adicional. Que fantástico, cara. Então a gente traz também a tranquilidade do dono da empresa estar lá todos os dias. Então eu trabalho diariamente na empresa. Fazendo o mapeamento dos processos rigorosamente. Todos os processos. Então você está comprando o meu rigor de trabalho. Não é Isso é importante, viu? Não é só um produto. Então nós temos realmente a dedicação de entregar um carro original, leve, seguro e com o que há de melhor em tecnologia. O que a gente pode fazer pelo cliente é sempre entregue ali no calor humano, no atendimento, no cuidado. Atendimento humanizado. Isso. Nós temos os mesmos profissionais desde a nossa fundação. Pouquíssimos funcionários foram adquiridos, a maioria prevalece lá desde há 8, 9 anos. Que já entende o processo. São técnicos que a gente lapidou a um modelo de trabalho voltado à qualidade. Então a gente tem muito prazer no que faz, temos a tranquilidade de entregar um bom produto e convidamos você a conhecer o nosso trabalho. Você quer fazer mais uma perguntinha? Eu queria fazer uma última pergunta, mas é uma curiosidade. A gente falou muito sobre o interior do carro, mas os vidros? O que a gente faz com os vidros? Os vidros eles não são os mesmos originais. Os originais são descartados, eles vão ao lixo. Assim como algumas peças internas que não retornam, e eles são produzidos mediante a mesma curvatura de um original, apresentando, obviamente, uma dimensão um pouquinho diferente. Ele varia entre 18 a 20 milímetros. E ele encaixa naquele slot tranquilamente? É feito um trabalho de engenharia no projeto, né? Faz parte do nosso trabalho. Complexidade, cara. Para colocar, reacoplar aquele produto e todas as peças para dar a sensação visual que ele está igual. Sim. Mas houve uma mudança, né? A tecnologia do produto influencia muito na transparência, na leveza. E na espessura também. Você vai sair de um produto de 6 milímetros para um de 20, onde ele tem que ter a mesma difusão ótica, tem que ter a mesma transparência, tem que ter
obviamente, a função de subir e descer, né, abrir e fechar. Uma mala elétrica precisa voltar a funcionar, então ela é repotencializada. Então, E ela vai ter que levantar ali, então nós temos alguns trabalhos bem interessantes. Cara, é por isso que os alfaiates da blindagem. Eles vão pensar em cada detalhe do teu veículo, pro teu veículo ele continuar como veio de fábrica. Perfeito, bonito, e agora com tranquilidade. Agora que eu entendi alfaiate da blindagem. Porque a coisa é sob medida. É capcioso, é um nome capcioso. A gente só entende conhecendo a história. A história e o DNA dele existir. Então, Israel, gente, fica aí o nosso convite. Sigam Defensa. O Dr. Flávio vai... Não, só uma curiosidadezinha também. Em caso de um sinistro, então você foi atingido lá por um projétil no teu vidro. Obviamente esse vidro você vai ter que trocar. Substituímos. Ele avaria. O próprio seguro paga por isso, se o seu carro tiver seguro. E o cliente nos procura e a gente faz na parte de funilaria a recuperação, substitui a área de blindagem opaca ou transparente e volta à função original. Agora, uma outra curiosidade, você falou do seguro. Então, quando você contrata um seguro de um carro zero, e aí depois eu mando blindar, eu peço para você fazer a blindagem, tá? A gente contrata o serviço de blindagem. E houve o sinistro. Então, o contrato do meu seguro para os vidros foi inicialmente para aquele carro standard, padrão. E se você vai ter que alterar alguma coisa de cláusula? Feito um endosso, né? Se você usa um carro X e você adquire um carro um pouco mais caro que aquele, você pega o mesmo seguro, transfere e paga uma diferença, que é chamado endosso. Quando você adiciona a blindagem, você quer assegurar também o valor investido da blindagem, você faz o mesmo endosso. Senão você vai ter que pagar por fora esse... Ok, tranquilo. Perfeito. Tudo pode ser feito. Um detalhe que eu gostaria de falar é que nós passamos a atender muitos clientes fora do estado do Ceará. Olha aí. Então nós atendemos isso devido à qualidade do trabalho que a gente desenvolveu naquele boca a boca, né? Nós já fizemos um caso bem peculiar, nós transformamos um carro furgão em um carro blindado com vidros que não existiam, a gente projetou, desenvolveu com a fábrica, para um cadeirante. Então a gente proporcionou toda a adaptação de uma rampa, novos bancos, regulamentação no Detran, no metro, e cuidamos disso, né, trazendo uma solução da tranquilidade para uma pessoa que precisava de acessibilidade. Você, além de fazer a blindagem, fez uma customização. Nós temos essa qualidade da mão de obra, né? Que só um alfaiate pode fazer. Cada vez mais o slogan vai fazendo mais sentido. Cara, olha, aqui nesse bate-papo a gente vê a seriedade da empresa, né? A tradição, 11 anos já de trabalho muito bem dedicado, né? Com muita tecnologia envolvida. Não é fácil. Não, eu já percebi aqui, porque você mudar toda a estrutura, você manter a estrutura com um perfil diferente de vírus, de forro, A gente achou que era só colar, botar ali dentro. Não, cara, vai muito além disso, né? Muito além disso. As características do carro têm que serem preservadas, né? Mas se propor a trabalhar com qualidade é um desafio. É um desafio. Porque toda empresa precisa de faturamento. Quando ela se segmenta a um nível de qualidade, ela fatalmente vai atender a um público que sabe pagar por aquilo. Então o mercado ele vai aos poucos se adaptando a um perfil do consumidor dele. E quando a gente escolhe trabalhar com esse nível de qualidade, a gente vai perdendo o poder de comparação com um concorrente. Você vai se descolando da maioria, né? Então você precisa ter realmente um posicionamento, né? A nossa empresa hoje, a filosofia realmente é implantada por nós, né? Nós não temos um sócio, digamos assim. Mas eu costumo falar que se eu tivesse um sócio, eu receberia muita pressão para apresentar esse tipo de trabalho, porque realmente em alguns momentos a gente tem dificuldade para fechar um negócio, o cliente pagando o valor que realmente aquilo custa. Sim. A gente tem se mantido fiel, né? Tanto que nossa certificação nós somos uma das 8 empresas no Brasil que tem.
Nenhuma empresa do Norte e Nordeste possui essa certificação da Dupont. Vocês já são referências, né, cara? A Dupont é a maior autoridade em segurança mundial e a gente tem muito orgulho de levar essa bandeira. Legal, cara. E assim, o orgulho de uma empresa genuinamente cearense, né? Genuinamente cearense. Que maravilha, cara. Expandindo aí pro Norte e Nordeste, já conseguindo contemplar essa demanda, né? Com certeza. Vai e expandindo para todo o Brasil, como estou vendo aqui. Nós temos também um ponto de venda no Rio de Janeiro, que é hoje a segunda cidade que mais blinda veículos no Brasil. Você vai buscar o veículo lá e traz aqui, blinda e já manda para lá. Nós tivemos essa semana uma coleta no Rio Grande do Sul também. A gente nunca tinha atendido o Rio Grande do Sul, mas o universo das redes sociais nos alcançam, né? Permite. E a gente ficou extrapolar as fronteiras do nosso estado, né? E, claro, estamos estabelecendo um convite para você que ainda não conhece a Defensa, conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Eu garanto que vai ser marcante esse conhecimento e a gente espera atender a você e sua família. Pois é, muito obrigado. Cara, fantástico aí. Amei aí um monte de informação que eu vamos fazer. Israel Lisboa, meu amigo, muito prazer aqui. Esse bate-papo informativo, né, de utilidade pública. Aqui, na realidade, a gente está vendendo segurança, tranquilidade, né, a família. Tá? Quando você passa toda essa ideia, cara, isso nos deixa confortante saber que você tem mais essa opção de segurança, né? Que você pode investir isso aí que tem retorno, né? O retorno é imediato, como você mesmo falou. Eu fiquei, assim, bem... Vai ter condições especiais para os nossos inscritos, seguidores? Claro. Se vier pelo ICEL, a você, dentista, que está aí no ICELcast. Isso mesmo. Olha, nós vamos cobrar, viu, Israel? Gravado, fica oficial, viu? Vamos fazer um bom diferencial. Olha aí, ó. Já não tem mais desculpa para você blindar seu veículo. Então você já tem... tá aqui com o alfaiate. Com o alfaiate. O alfaiate da blindagem. Oi, gente, a defesa está aí para... Vamos fazer a fotinha agora.